um bom dia a todos. Estamos aqui com a nossa revista da Escola Dominical, né? A revista Betel, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Vamos aqui decorrer a lição 7, que é um assunto de extrema importância para a igreja de hoje. Que a igreja de hoje está em deficiência com isso. Não todas, né? O tema, fundamento, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Texto áureo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Verdade aplicada. Todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de ter uma vida de oração. O objetivo da lição é ensinar a importância de uma vida de oração. Segundo objetivo da lição, mostrar o que acontece quando a igreja ora. Terceiro objetivo da lição, apresentar o resultado de uma vida de oração. Irmãos, o assunto hoje é de extrema importância, tá? O título, como eu já disse aqui, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Vamos entrar aqui na introdução, vamos orar primeiro? Senhor, é o Senhor que coloca o querer, o efetuar no nosso coração, e é o Senhor que nos direciona, Pai. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Espírito Santo, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, para transmitir essa mensagem tão importante para a tua igreja de hoje, para que nós tenhamos uma vida de oração, Senhor, uma vida consagrada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos? Introdução. Nós enfrentamos batalhas. No enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que os discípulos de Cristo procurem cultivar uma vida constante de oração. Na presente lição, veremos o exemplo da igreja primitiva, que tinha a oração como uma das suas mais relevantes características. E os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal de cada cristão. A oração, ela nos aproxima de Deus. Tem vários tipos de oração. Irmão, se você quer ter comunhão com Deus, quer ouvir Deus falar, você tem que orar. Deus tem 1001 maneiras de falar com o ser humano. Mas o ser humano só tem uma maneira de falar com Deus, é através da oração. Crente que ora tem resposta de Deus. Crente que ora tem a vida transformada. O trono de Deus só se move se houver oração. O mundo espiritual só se move através da oração. E esse é um assunto muito importante, vamos dar aqui sequência. Tópico 1. A importância da oração. A oração é uma arma espiritual importante e poderosa em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Tem oração de guerra. Oração que você ora e você entra numa guerra. Por isso que você fica de joelho. Joelho quer dizer você está na trincheira de oração. Para vencer as batalhas da vida, é necessário que ela seja uma prática constante na vida diária. Tópico 1. O nosso cotidiano. Por conta de uma vida muito corrida, infelizmente temos a tendência de nos aproximar de Deus da mesma forma, correndo, encontrarmos tempo para tudo, encontramos tempo para tudo na vida. Irmãos, olha só aqui, não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós não oramos porque não queremos. Nós encontramos tempo para tudo. Tudo na vida.
tá? Encontramos tempo para ver um filme, encontramos tempo para fazer algo que gostamos, encontramos tempo para tudo, para ler um livro, para nos divertir, mas reclamamos, né? Eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para tudo. Muitas vezes perde um bom tempo na frente da TV, na frente do computador e não ora. A minha vida é corrida, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Tempo somos nós que fazemos. Tempo é você que faz. Tempo é você que administra. Como assim? Você arruma tempo para todas as outras coisas, mas para orar não. E a necessidade de todo ser humano é ter comunhão com Deus. Porque você tendo comunhão com Deus, você vai ter direção, você vai ter proteção, você vai ter transformação de vida. Olha a importância. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho a minha vida transformada. E eu começo a ficar parecido com Deus. Você não é filho? O filho tem um DNA de Deus. Você tem um DNA de Deus em você. Eu, olhando no YouTube, eu encontrei uns cientistas que eles foram estudar a genética humana. E quando eles estudaram a genética humana, eles descobriram que os números que contêm um DNA é os mesmos números do tetragrama sagrado, que é o Yud Re Vav Re. O que é o tetragrama sagrado? É o nome de Deus que está em oculto na Bíblia. O nome do Pai ninguém sabe, tá? O nome de Jesus nós conhecemos, Jesus, em hebraico é Yeshua, mas o nome do Pai está em oculto. Então você tem o DNA. Deus, quando fez eu e você, Ele patenteou. E Ele está dizendo no meu coração que Ele quer ter intimidade com você. Que pai não quer ter intimidade com o filho? No início aqui, nós vemos aqui, buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6. Hoje nós temos a oportunidade. Vai chegar tempo que as pessoas vão querer buscar a presença de Deus e não vai ter mais como buscar a presença dele. Deus me lembra de Lázaro e o rico. Irmãos, aqui o título em cima colocou que é parábola, mas parábola não tem nome, não tem personalidade, né? Não tem nomeação. Lá dá um nome para Lázaro, dá um nome para Abraão e lá dá um nome para Moisés. Então não é uma parábola. Aquilo ali é uma realidade espiritual. Aquele rico, ele lembrou do Pai, ele lembrou da misericórdia, ele lembrou de orar depois que ele estava no Hades. O que é o Hades? Não dá para explicar agora. O Hades não é um inferno, irmão. O inferno ainda não foi nem inaugurado, tá? O inferno vai ser inaugurado depois do juízo final, no grande trono branco. Vamos lá. 1, 2. Tópico 1, 2. Estão falando sobre oração. Deus sempre está atento às nossas orações. Na narrativa de Lucas, capítulo 12, do livro de Atos, mostra que o plano de Herodes foi inútil pela intervenção direta de Deus. Uma prova que Deus está sempre atento às nossas orações. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, narra que Herodes tinha aprendido dois apóstolos. Tinha aprendido Tiago e tinha aprendido Pedro. Tiago ele matou. Pedro ele deixou guardado porque estava a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, ela se mesclou com a festa dos pães asmos. Ela durava 7 dias. E ele estava esperando terminar a festa para matar Pedro, para agradar os judeus. A igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos e ficava em contínua oração pela vida de Pedro. Olha a oração em concordância, meu irmão. Olha a importância de ter comunhão entre a igreja
comunhão entre a família, comunhão em todo local que você está. Porque a oração em comunhão tem uma força poderosa. Por isso que o diabo luta para colocar divisão, porque ele sabe disso. E muitas vezes o crente não tem consciência disso. Pedro estava com uma sentença de morte. Era para Pedro morrer. Mas a igreja se reuniu no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Qual era o propósito? O propósito era para que Deus livrasse Pedro. E Pedro, ele era guardado por 16 soldados. Um ficava do lado, um ficava do lado dele, outro do outro e dois na porta. Na vigília, na troca de vigília, saía aqueles 4 soldados e vinha mais 4 soldados. E 2 ficavam do lado dele, tá? Bem junto com ele, acho que até amarrado. Aí a oração da igreja fez o trono de Deus mover. A Bíblia narra que quando eles estavam orando, desceu um anjo lá na cela, tocou em Pedro. Quando ele tocou em Pedro, Pedro despertou e achou que estava tendo uma visão. Ore calai. Olha aqui, a oração faz Deus enviar anjo. A oração faz o mundo espiritual se mover em concordância. Irmão, se a pessoa está orando junto, mas ela não está na mesma concordância, no mesmo propósito, o céu e a terra não se ligam. Deus, por causa da oração, ele enviou um anjo, libertou Pedro. O mundo espiritual só se move se você orar. Mas se você orar também, segundo a vontade de Deus. Porque Pedro tinha uma promessa, que ele não ia morrer. Daquela forma, não. Pedro tinha uma promessa. E quando a pessoa tem uma promessa, nós temos que orar. Ore em cima da promessa que Deus te deu, mas ore fervorosamente. Não é aquela oração, irmão, que você está distraído, está orando, daqui a pouquinho olha no relógio, daqui a pouquinho outro chama. Não, é se desligar da terra e ligar no trono de Deus. A oração tem um propósito, irmão. Se você não ora, Deus não age. Deus só age através da oração. Olha aqui, o trono de Deus tem uma dependência da oração da terra. Se a terra ora, o trono de Deus se move. Se a terra não ora, o trono de Deus fica parado. Mas vamos aqui dar sequência. 1:3. Uma prática de vida. A oração era uma prática diária da igreja primitiva. Os discípulos conheciam a importância e o poder da oração. A oração tem poder. Lá no livro de Tiago, no apóstolo Tiago, esse capítulo 5, versículo 16 ou 17, de 15 ao 17, fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você quer que a sua vida mude? Comece a viver uma vida de oração. Não ore só quando as coisas estão ruins, não. Não ore só quando está na tribulação. Tenha uma vida, uma constância de oração. Todo dia eu oro. Todo dia orar. Está no carro, dirigindo? Ore. Você pode orar com a sua mente. Você pode orar, quem é crente é batizado no Espírito Santo, em línguas. Você pode orar com palavras, mas ore. Tá fazendo o serviço de casa, dá para você orar com a sua mente. Não tem desculpa, é só você se ligar no céu. Não tem uma forma exclusiva de oração. Ore carabaia ser calamam. Os discípulos e a igreja primitiva, elas viviam em oração, em constante oração. Tem um hino que diz assim: em fervente oração, ore carabaia sher calamanda labanai. Vive em fervente oração, meu irmão. Você quer que as coisas mudem? Arábia, Candarábia. Se coloque em oração, se coloque de joelho. As coisas só vão transformar se você viver uma vida de oração.
Olha a importância. E eu estava aqui repetindo aqui que muitas vezes nós achamos tempo para tudo em nossas vidas, para tudo nós temos tempo, mas menos para orar. Ai, pastora, a minha vida é corrida, toda a vida de todo mundo é corrida, mas você pode tirar um tempinho para orar. Não importa se é 5 minutos, não importa se é 10. E outra, você está dirigindo, você está trabalhando, você pode estar conectado com Deus. Você pode estar na fila de um banco, esperando lá pagar uma conta ou um compromisso. Você pode estar conectado com Deus. Ore, carabaia, xer, calamanda, lábia. Então não tem desculpa. E nós temos que parar, a igreja tem que parar de ser crente 6 horas. O que é crente 6 horas? Vive de carona na oração do outro. Ore carabaia, xer, calamanda, lábia. Pare de ser crente 6 horas. Ora, o que eu posso fazer é ajudar você em oração, é interceder pela tua vida, mas você tem que orar também. A oração é uma guerra, irmão. Se você quiser vencer nessa vida, você tem que orar. Araia, xer, calamanda, lábia. Olha a palavra que está vindo aqui no meu coração. Pare de ser preguiçoso e inventar desculpa para Deus. Porque quando tem uma coisa boa para a gente fazer, a gente não inventa desculpa. Eu não posso. Não dá, não. Para de inventar desculpa e vai orar. Eu sei que esse estudo aqui não é para todo mundo. É só para Deus, vai colocar pessoas para ver isso aqui. Só pessoas que querem viver uma vida de oração, que quer um verdadeiro compromisso, que quer ter comunhão com o Espírito de Deus. Ore carabaia, xer, calamanda, lábia. Sabe quem te ajuda na oração? É o Espírito Santo. Depende dele. Busque ele, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aqui comigo agora, aqui, ó. Ele está aí com você porque é onipresente. É ele que nos dá força, é ele que nos direciona para orar. Ele que faz você ora por fulano, ora por cicrano. Ele que direciona você. E o Espírito Santo levou a igreja primitiva a orar por Pedro. Então, meu amigo, meu irmão, para de inventar desculpa para Deus. Comece a orar a partir de hoje. Comece a manter uma vida constante de oração. Não só para pedir. Tem vários tipos de oração. Que oração de súplica, presta atenção aqui. Súplica é quando você está intercedendo pela vida do outro. Senhor, eu estou suplicando pela vida do Ronaldo, pela vida do Pedro, pela vida do João. Senhor, entra com providência. Rogo, presta atenção. Súplica é intercessão. Rogo é quando você pede para alguém sabendo que a resposta é não. Mas mesmo assim você pede. Paulo disse, eu rogo os irmãos, ó, mesmo que eu estou pedindo, mesmo que a resposta seja não, mas mesmo assim eu estou rogando pela outra pessoa. Você sabe, olha, Deus, eu vou rogar por fulano, eu rogo por cicrano, eu rogo por bertano. Então, é um tipo de oração que você sabe que a probabilidade da resposta ser não é grande, mas mesmo assim você pede. Lá em Gênesis 6, presta atenção. Deus tinha prometido tirar o Espírito Santo da terra para sempre. Não mandar o Espírito Santo mais para o homem. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar, ele ia para o trono, voltava, usava um profeta, voltava, ele fazia isso aqui, ele ia e voltava. Aí Jesus falou assim, eu rogo, Pai, eu rogo para que o Senhor envie o Espírito Santo. Mesmo sabendo que a resposta era não, Jesus rogou ao Pai. Então, o rogo é quando você pede mesmo sabendo que a resposta é não. Agora, ó, tem a súplica, que é a intercessão, tem o rogo, tem a petição, que é para você. E tem o clamor, que é para você também. E tem a oração de agradecimento. Tem a oração de adoração. Quando você tira um tempo para ficar só você e Deus, tá? Não pedindo nada, só adorando Ele, só louvando Ele. Tem vários tipos. Agora, muitas vezes nós só paramos, irmão, só para pedir. Parece aquela oração interesseira, né? Só venha a nós, vosso reino nada. Então, antes de pedir, adore Ele, louve Ele. Vamos dar sequência aqui. O que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvida, algo poderoso e maravilhoso aconteceu quando a igreja orava. No capítulo 12 de Atos, nos ensina uma lição preciosa acerca
relevância da oração coletiva. Vamos ler aqui, vamos dar 2:1. Novo desafio. O rei Herodes, novos desafios. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos com prisões e maus tratos. Vendo que a sua atitude agradava e apoiava os judeus, ele intensificou a sua maldade. Matou Tiago ao fio de espada e o próximo alvo era Pedro. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava incessantemente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Você quer o renovo? Ore. Vive uma vida de oração. Até você romper essa carne. Essa carne aqui não quer orar, não. Não existe natureza pecaminosa, viu? Tira isso do seu vocabulário. Existe natureza humana, existe natureza adâmica caída. Se a sua natureza for pecaminosa, não existe. A natureza do gato é o quê? Comer peixe, comer passarinho. É a natureza dele. Então ele não peca quando ele come um peixe. Ele não peca quando ele come um... Não é natureza, não tem natureza pecaminosa. E não existe pecado original, tá? Você não estava em Adão. Adão pecou. O que Adão transmitiu para a humanidade foi a morte, não foi o pecado, tá? Cada um é responsável pelo seu pecado. Mas vamos dar sequência aqui. O desafio. Herodes matou Tiago, prendeu Pedro, uma cadeia de segurança máxima, mas o que a igreja fazia? Orava. E quando a igreja orou, o que aconteceu? Deus enviou o anjo. Repetindo aqui. Tá? Quebrou as cadeias, Arábia, Série, Calamanda, Arábia. Deus está me lembrando de algo aqui. Quebrou as cadeias que segurava Pedro. Abriu as portas para Pedro. Orelaia, Série, Calamanda, Arábia. Olha a palavra que está vindo no meu coração para eu profetizar na sua vida. Se você orar, se você manter uma vida de oração, Deus vai libertar você desse cárcere. Orelaia, sério. Eu não estou falando de cárcere, de prisão humana, não. Eu estou falando de cárcere espiritual. Orecarabia, sério, calamandalaia. Deus tem poder para isso, irmão. Os anjos trabalham hoje ainda, viu? Deus ainda envia ainda anjos do céu para libertar, para curar, para renovar, para salvar. Orecarabaia, sério, calamandalaia. Obriacandará. Os anjos estão trabalhando agora. Araia, sério, calamandalabanai. Eu tô aqui sentindo correntes cair. Araia, sério, calai. Eu sei que você está com uma lágrima no rosto aí, porque o Espírito Santo está te tocando aí, e ele vai te usar. Araia, sério, calamandalabia. Recarabaia, sério. Mas você precisa se libertar dessa prisão que você está vivendo. E o que faz isso? A oração, a comunhão, a consagração. Então se atente, meu irmão. Vive uma vida de oração, que o seu cárcere vai ser quebrado. Olha o que fez a oração. A oração quebrou as cadeias que prendia Pedro, as algemas, abriu as portas para Pedro. Colocou Pedro lá na rua. A oração tem poder de abrir porta. Talvez as portas estão fechadas para você. Olha o hino que vem da Chico Carvalhais para mim. Se as portas estão fechadas e não tem para onde ir, o meu Deus está dizendo que ainda não é o fim. Chegou a sua vez, levante a cabeça para seguir. Se o inimigo diz que está tudo acabado, você está sozinho e ninguém está do teu lado. Meu filho, estou te vendo, livrando a sua vida do perigo. Alguém te disse que você é perdedor, mas quem te viu verá. Depois ouve esse hino, que Deus vai falar contigo. Vamos dar sequência aqui. 2:2. A oração da paz e descanso. Ai, pastor, eu não tenho paz. Ai, pastor, eu não tenho mais descanso. Vai orar que Deus vai te dar. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? Explica para mim.
O que deu a Pedro tanta confiança e paz? Em primeiro lugar, havia muitos cristãos orando e intercedendo pela vida de Pedro. Em segundo lugar, o motivo da paz de Pedro seria: Pedro sentia e era certeza que Herodes não podia matá-lo. Olha aqui, Jesus lhe havia dito que viveria até uma idade avançada. Então Pedro tinha uma promessa, e tinha alguém, irmão, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Pedro, presta atenção, olha aqui, vou falar algo importante aqui, irmãos. O líder espiritual, o pastor, é uma cobertura sobre a vida das ovelhas. Mas as ovelhas têm que ser uma cobertura na vida espiritual do pastor. Então, o pastor olha pelo rebanho e o rebanho cobre o pastor de oração. O que estava acontecendo aqui? O pastor estava preso. A igreja se uniu para interceder, para cobrir a vida dele de oração. O mesmo é vice-versa. E Pedro tinha uma promessa, que ele ia morrer, mas só em avançar de idade. Por isso ele estava descansando. Irmão, se você tem uma promessa de Deus, se você orar, se você crer, se você acreditar, a promessa vai se cumprir. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim aqui. Não adianta se apressar. Deus tem o dia, tem a hora, tem o momento certo de realizar. Então descansa, não se apressa. Pedro tinha uma promessa e ele não ia morrer. Se você tem uma promessa, e muitas vezes as coisas parecem que você está no cárcere, está parado, nada anda, está tudo paralisado, descansa. Descansa e pede para Deus levantar intercessor para a sua vida. Fala, Espírito Santo, levanta intercessor para minha casa, levanta intercessor para minha família, toque no coração de fulano para orar por mim, toque que o Espírito Santo faz isso, e ele vai te ajudar. Vamos lá, 3:2, o agir de Deus é libertador. Pedro recebeu a visita do anjo Pedro recebeu a visita de um anjo. É coisa sobrenatural começar a acontecer diante dos seus olhos. Ele viveu uma nova experiência. Pensou que estava vendo uma visão. Presta atenção aqui. Você quer ter experiência com Deus? Não tem como ter experiência com Deus, irmão, se não orar. Isaías teve uma experiência com Deus, porque ele foi no templo orar, quando morreu o rei Uzias, lá em Isaías 6. Então ele viu a glória de Deus, se manifestou a glória de Deus. Tantos homens de Deus teve experiência com Deus, porque foram orar. Deus falou comigo assim, sobre o manto da oração. O manto da oração é cobertura. Pedro teve uma experiência sobrenatural, ele viu o anjo. O problema de hoje, irmão, é que a igreja não está vendo mais nada, não está vendo mais anjo, não está vendo mais nada. Aí, pastor, tá louco? Não, você não vê mais anjo. Por que não vê mais anjo, irmão? Os anjos sumiram, não existe mais anjos na terra? Tem. Não é para adorar anjo. Não é para reverenciar anjo. Porque anjo é conservo do servo. Nós somos servos, os anjos são o nosso conservo. Então, ele não estava tendo uma visão. Ele estava vendo o anjo se manifestou no mundo físico. A oração da igreja fez o anjo se manifestar no mundo físico. Trouxe o mundo espiritual para o mundo físico. Pedro viu o anjo como eu estou olhando para você agora aqui, com os olhos carnais dele, com os olhos naturais dele. E ele estava vendo uma oração, uma experiência sobrenatural, porque ele achou que estava tendo uma visão, mas não era uma visão. Você quer viver o sobrenatural? Ore. Sério. Vive uma vida de oração, em fervente oração. E Pedro estava bem guardado. Pedro estava impedido. Tem impedimento na sua vida? Busca Deus em oração, mas em fervente, irmão. Não é aquela oração corriqueira, não, tá? Oração que vai orar, Senhor, eu te agradeço por esse dia, muito obrigado, guarda minha casa, guarda minha família, amém. É oração corriqueira. Essa oração você tem que fazer? Tem, mas tem aquela oração de intimidade, aquela oração mais profunda.
Aquela oração que você tira o tempo só em você e Deus. Faça isso, meu irmão. Viva uma vida constante de oração. Ore, caralho, que vidas vão ser mudadas. Ore, caralho, que o seu comportamento também vai mudar, porque a primeira pessoa que Deus muda é a gente. É Deus transforma a vida da gente quando a gente ora. Deus muda a gente. Vamos dar sequência aqui. 3, tópico 3. O resultado de uma vida de oração. Olha o resultado que a oração traz para você em particular, para a pessoa que você está orando e para a família, para o ambiente que você vive. Vamos lá. A oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. Olha aqui. Se eu quero ter uma vida espiritual, eu tenho que orar. Muitas vezes eu vejo, não é mal o que eu vou falar agora aqui, tá? Muitas vezes eu levanto de madrugada e vejo as pessoas fazendo exercícios na academia. Ela não está errada, está cuidando da saúde dela. Mas o que acontece hoje é que as pessoas estão se preocupando tanto com o corpo físico, tá? E esquecendo que nós somos um ser espiritual. Isso que você está vendo aqui é só a bainha da alma, como diz o pastor Napoleão Falcão. É só a bainha da alma. Ore caramba, então tua essência é espiritual. Ore carabaia, xere calamanda lábia. Por isso que Jesus falou para aquela mulher, quando ele estava no poço, lá em Sinar, lá em Samaria, ó, o meu pai é espírito. E ele procura os que adoram o espírito em verdade, porque na verdade você é um ser espiritual. Você não é um ser só de carne e osso, você tem um espírito. Se você quiser viver uma vida espiritual, você tem que orar. Olha, o chamado de Deus, para quem tem uma vida de oração, permanece de pé, tá? Seu ministério vai permanecer de pé. Ore carabaia, se você tiver uma vida de oração. Quem ora, não cai fácil, o diabo não derruba. Orelaia, calamando, porque vive em constante oração. E olha que o Espírito Santo me lembra. Irmãos, tem duas coisas que o crente tem que fazer. Jesus, quando foi no Getsêmanes, olha, presta atenção. Ele estava com 11 discípulos, porque Judas já tinha saído para entregar ele. 8 discípulos ele deixou lá no átrio. Presta atenção, é três fases, ali é o átrio, tá? Deixou no átrio do templo. 8 discípulos. 3 discípulos ele deixou lá no lugar santo, tá? E ele entrou no Santíssimo para falar com o Pai. Naquele tempo, nem os discípulos tinham força para orar. E o que ele falou? Arábia Sercalai. Ele voltou, encontrou os discípulos dormindo e disse, ó, vigiai. Olha a importância. Vigilância com oração. Vigilância no olhar. Eu vou falar isso, Espírito Santo. Vigilância na língua. No falar. Vigilância no agir. Vigilância no pensar. Irmão, eu lembrei de algo aqui. Presta atenção. Todos nós temos falhas. Ninguém é perfeito. Então, se o teu irmão pecar contra ti, te ofender, antes de você se colocar de joelho, perdoa ele de coração. Perdoa. Muitas vezes as coisas estão travadas na minha e na tua vida, porque nós não liberamos o perdão. O perdão faz mais bem para quem libera do que para quem recebe. Sabe que as coisas muitas vezes estão paradas? Porque você não libera o perdão. Então, se você não liberar o perdão, você não tem resposta de oração. Olha a importância do perdão. Então, antes de orar, perdoe seu irmão. Perdoe quem te magoou. Perdoe quem te feriu. Libera o perdão. O perdão vai fazer bem para você mesmo. Será porque Deus manda a gente abençoar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, que falam mal de você ou de mim? Por quê? Porque isso aí vai fazer bem para mim e para você. Talvez não vai fazer bem para a pessoa, mas vai fazer bem para você. Então libera o perdão antes de orar. Se você não liberar o perdão, irmão, a tua palavra vai bater no teto e vai voltar. Porque existe, sabe que a falta de perdão também é pecado. E o pecado faz uma divisão
entre nós e o nosso Deus. Lá em Isaías 59, Isaías 51, Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que a mão de Deus não está assim, ó, gravada porque eu não posso abençoar, a mão dele está assim. Que o ouvido de Deus não está assim, fechado porque eu não posso ouvir. Então, presta atenção. Antes de orar, a paz do Senhor para os irmãos que estão chegando, antes de orar, libera o perdão. Porque não liberar o perdão, a falta de perdão também é pecado. E isso fecha o céu para você. Ore caravaia sério. Você quer o céu aberto para você? Che naragaia xer calamandalai. Ou biacandaraba ser calai. Deus está dizendo, abre bem o teu ouvido. De garabia candaraba ser. Você quer o céu aberto? Libera o perdão. Mas o perdão sincero, lá no coração. Vamos dar sequência aqui. 3:1. Maior comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. A única arma que a igreja possuía era a oração. Não há dúvida de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Você quer ter comunhão? Então ore. Você quer ter comunhão? Busque a presença. Pastor, eu quero ter mais comunhão com Deus. Não tem outro jeito, irmão. Se você não tiver comunhão com a palavra, se você não viver, não estou falando só de orar, em momentos de luta e momento de prova. A oração também é um mandamento, em viver uma vida de oração. Ter comunhão, ter maior comunhão com Deus. Através da oração somos fortalecidos e nos renovamos. Olha que a oração, o benefício da oração. Você é fortalecido e renovado, porque você recebe a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus sobre você. Vamos lá. A oração nos ajuda a aproximar de Deus. A palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita a oração de um coração contrito e quebrantado. De um coração humilde. Certa vez Jesus contou uma parábola de um fariseu e um publicano. O fariseu foi no templo orar. O fariseu se levantou e começou a se gabar. Oh, te agradeço a Deus porque eu sou dizimista, que eu jejuo 3 vezes por semana, que eu faço. Começou a se gabar diante de Deus. Irmão, se Deus me usa e te usa, nós somos só ferramenta. O médico, quando vai operar, ele usa o bisturi, usa a tesoura. Tá? E quem leva o mérito se ele fazer uma boa operação? Não é o bisturi, não é a tesoura, é o médico. Eu e você, talvez você é um bisturi, talvez eu seja uma tesoura, talvez você seja uma agulha, mas quem é o médico é Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Nós somos só instrumentos, então nós não temos que gabar de nada. É Ele que faz. Orelaia, daraia, cerca, lamanda, lábia. Então, voltando aqui. Coração contrito e quebrantado. O fariseu falava, se vangloriava diante de Deus. Chegou o publicano, Senhor miserável, batia no peito, baixou a cabeça, miserável de homem que sou, Senhor, tenha misericórdia de mim. Orelaia, sério. E Jesus falou, aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. O publicano entrou com o coração contrito e quebrantado, diante de um Deus que é santo, que é puro. Orelaia, sério, calai. Então quando for orar, quebranta o teu coração. Derrama as lágrimas. Chora na presença de Deus. Quem chora para Deus tem resposta. Vamos lá. 3:2. Estamos aqui, irmão, lá na revista Betel, Escola Dominical. Vou repetir mais uma vez o assunto, para ficar gravado na tua mente. É fundamental cultivar uma vida de oração. Nós estamos aqui agora no 3:2. Deixa eu ler qual que foi aqui. Comunhão com Deus, 3:2 direção do Espírito Santo. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Vamos lá. Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele quem guia a nossa vida. É Ele quem utiliza a palavra de Deus e nos passa. Você quer direção?
Está pedindo uma direção para Deus? Olha o que o Espírito Santo faz. Irmão, o Espírito Santo é ali que está na terra, viu? Eu até vou grifar aqui. Ele que está na terra. Ele que representa Deus aqui na terra. Quer a direção? Quer a resposta? Ore. Pede para o Espírito Santo. Ou fale, olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Fale mais em línguas. Orecalaia. Mantenha mais uma vida constante de oração. Oderaia seri calamanda lábia. Desde o primórdio, o Espírito Santo orienta a igreja de Cristo. Ele vai te dar orientação. Como verdadeiro discípulo de Cristo, precisamos ter em mente que orarmos, estaremos mais sensíveis ao Espírito Santo, pois ele nos traz segurança, esperança, consolo em todo momento. Por isso que ele é o paraquete advogado, é o defensor. Por isso que ele é o consolador. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Ore carabaia xere calamandaraga. Deus e o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Deixa ele fazer o que ele quer. Ele vai te dar direção. Mas vive uma vida de oração. Tem um propósito com Deus. O Espírito Santo vai te chamar para orar. Ele vai te incomodar. Vamos terminar aqui. 3.3. Nova experiência com Deus. Poucos homens passam por experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Ele andou sobre as águas. Olha a experiência que Pedro teve, né? Curou o paralítico, ressuscitou Dorca, teve visão da revelação da salvação do gentil, do Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Mesmo assim, quando o anjo apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era um sonho ou era real. Quer ter nova experiência com Deus? Pastor, eu já tive experiência com Deus sobrenatural. Eu também já tive. E eu quero ter mais. Você vai crescer com Deus. Você vai crescer na revelação. Você vai crescer na intimidade. Então ore mais. Ore mais. Jejue mais. Se consagre mais. Ore. Tem um que diz, ou você pregue agora. Estou sentindo uma graça poderosa de Deus aqui está descendo. Quer dizer, você possa sentir aí também. Jejue mais. Ore mais, se consagre mais. Ore carabaia. Conclusão para nós fecharmos aqui. Os discípulos nunca pediram para que Jesus ensinasse a expulsar o demônio. Presta atenção aqui. Olha aqui, cara. Os discípulos nunca pediram. Me ensina a expulsar o demônio. Mas olha, fazer milagre, andar sobre as águas, mas pediram a Jesus, nos ensina a orar. Você está entendendo, irmão? Lá em Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo 11 e versículo 1, nos ensina a orar. Porque ele sabia que se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida santa, em comunhão com a palavra, jejum, olha as armas do crente, jejum, oração e palavra, vida consagrada, vigiando os olhos, vigiando a língua, vigiando a mente, vigiando o lugar que entra. Você vê como é que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Eles certamente entenderam a importância de uma vida de oração. Que o Espírito Santo, irmãos, possa levar essa mensagem para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que querem viver uma vida de oração, que querem aprender a orar. Eu aqui falei alguns tipos de oração, mas tem mais. Então, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. Irmãos, eu também tenho um canal no YouTube, e muitas vezes eu coloco, curte, compartilhe, nos ajude a evangelizar. Quando você curte lá no YouTube, você está falando para quem gerencia o site, tá? Enviar para as pessoas. Então o meu vídeo vai para as outras pessoas para elas poderem ver, para elas poderem também receber a palavra, para a alma ser salva. Você sabe qual foi o erro daquele que recebeu um talento?
O talento foi ele enterrar o talento. O que é enterrar talento? Talvez você não sabe assim, não tem uma mensagem, não sabe pregar, ou prega, não tem uma desenvoltura, então você aplica no ministério do outro. Quando você compartilha um vídeo de quem está levando a palavra de Deus, você está pegando, Senhor, eu tenho meu talento aqui e eu estou colocando na mão dele. E naquele dia, nós dividiremos o galardão. Então faça isso. Curte, compartilhe. Quando eu colocar no YouTube aí, curta, compartilhe, nos ajude a fazer a obra de Deus. Deixa eu orar para você. Deixa eu orar pela tua vida, pela tua casa. Ou melhor, ore comigo. Vamos fazer agora uma corrente de oração aqui agora. Você que está comigo aí. Tá? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa importante lição sobre oração. Como o Senhor quer que o teu povo vive uma vida de oração. Como o Senhor quer que o teu povo, Pai, ore, busque mais intimidade contigo. Como o Senhor quer. Orelaia, cercalai. Então eu te peço, Espírito Santo, toque no coração. Ajude os meus irmãos que querem ver uma vida de oração. Nos ensina, Senhor, a organizar o nosso tempo, a organizar nossas coisas, para que possamos tirar um tempo de ficar em constante oração contigo, Pai. Carai, agora visita os corações, quebre as cadeias, desfaça todo o mal, araia, cercalamandalai. Quebra todas as cadeias, Senhor. Senhor, como o teu anjo visitou Pedro lá naquele cárcere, que os teus anjos que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para visitar os teus servos, para quebrar as carreias, Senhor. Para tirar as divisões espirituais, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Irmão, Deus te abençoe. Eu quero aqui também te fazer um convite. Eu pastoreio a igreja lá na Vila Orestina e temos culto lá de quarta-feira às 7h30 e de domingo às 7h da noite. Sentindo no coração, vai lá fazer uma visita pra gente. Vila Orestina fica pertinho aqui, ó. 5 minutos de carro você tá lá. Então, se Deus tocar no teu coração, nos faça uma visita. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana abençoado com a tua família, no nome de Jesus. Fique com Deus.